Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o Cruzeiro e o mercado da bola para a próxima temporada. Quero falar aqui basicamente sobre as declarações do Pedro Lourenço, onde ele afirmou, né, que o Cruzeiro teve aí, no caso, uma proposta dele mesmo, né, para ter um jogador de peso para essa temporada de 2022, mas acabou que o próprio Paulo Pezzolano não aceitou, o Ronaldo também não. E eu quero falar assim, será que o Cruzeiro podemos esperar grandes reforços para o ano que vem? Inclusive com falas aí do próprio Pedro Lourenço para a próxima temporada, que mais uma vez se dispôs a ajudar. O que o Pedro Martins disse ali um pouco antes do acesso sobre essa expectativa de jogadores para a próxima temporada. E, enfim, quero comentar aqui com vocês também de alguns outros nomes que já foram especulados, e alguns que, apesar de que pareceram algum tempo atrás totalmente fora da realidade, começam a fazer um pouco mais de sentido, mas ainda eu fico um pé atrás em relação a essa história. Quero aqui dar a minha opinião para vocês sobre esse caso. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a essa marca de 40 mil inscritos, né, até o final do ano de 2022. Então contei com a ajuda de vocês. Vou deixar aqui também na tela meu Instagram pessoal para você me seguir lá, gustavo.crz_. Só antes de dar uma sequência aqui no vídeo, eu tenho um recado para vocês do mês de novembro azul, né? E para lembrar o autocuidado e a autoestima masculina, que é justamente sobre isso que eu quero comentar com vocês, onde a Manual é uma empresa europeia que está há mais de 3 anos no país, ajudando mais de 35 mil homens que sofrem com, um problema que afeta milhares de brasileiros, que é a perda de cabelo, que acontece em mais de 50% da população masculina no país. Então, pensando nisso, eu vou deixar um link aqui embaixo para você preencher o seu formulário, para você, no caso, receber um kit como esse que eles me mandaram. Por lá você vai ter todo um acompanhamento médico, né, para ver qual o melhor tipo de tratamento, para você poder aí adquirir também, no caso, o seu kit, como eles mandaram aqui para mim. Lembrando, você vindo aqui esse mês de novembro, pelo meu cupom que eu vou deixar aqui do Cruzeiro News, você vai receber aqui essa necessaire também, nesse mês de novembro. E tá aqui o meu kit da Manual, bem interessante, bem bacana mesmo, qualidade impecável. Corre lá então, que o link tá aqui embaixo. E lembrando, né, é por tempo limitado. E lembrando que é desde casos iniciais até mais avançados, com você podendo ver resultado a partir do 4º mês de uso, no caso dos produtos da Manual. E lembrando que o frete é grátis para todo o Brasil, envio super rápido e vem numa embalagem bem discreta, como essa que eu deixei aqui aparecer para vocês. Então, para você garantir aí seu kit da Manual, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você preencher o seu formulário e também o cupom aqui na tela para você ter o seu desconto, beleza? Bom, onde a primeira informação que tivemos sobre esse caso foi no mês de abril, né, onde o Ronaldo aí admitiu que, no caso, o Pedro Lourenço teria oferecido um jogador de parar o aeroporto aí, no caso, como podemos dizer assim, né, uma parceria que tem entre os dois há um bom tempo, e o Pedro Lourenço e o Cruzeiro muito próximo, ele teria oferecido para o Ronaldo, como podemos dizer assim, né, um presente. Você comprou o Cruzeiro, eu vou te oferecer assim, um jogador muito interessante para a temporada. E até mesmo no caso, em abril, o Ronaldo deu uma entrevista, essa matéria aí do Globoesporte.com e do Super Esportes, onde ele falou o seguinte na live, né, no caso o Ronaldo falou o seguinte, abre aspas: "Antes da minha chegada, parece que o Pedro Lourenço fez alguns aportes e empréstimos importantíssimos para o clube. Ele é cruzeirense e, no caso, é muito apaixonado e está sempre disposto a ajudar. Na última vez que nós estivemos juntos, no caso isso aí foi no mês de fevereiro, ele prometeu um jogador que parasse o aeroporto. Essa era a ideia dele e vamos ver, né, se a gente consegue esse jogador." Então isso acabou que, no caso, surgiu muito forte na torcida do Cruzeiro, não por conta da torcida estar esperançosa com a chegada de uma SAF. Já tem uma expectativa alta em relação a isso. Mas foi os próprios, podemos dizer assim, né, os próprios manda-chuvas do Cruzeiro falando isso, tanto o Pedro Lourenço quanto o Ronaldo, e no caso desde do mês de janeiro, né, já tinha essa expectativa de um grande jogador. O Ronaldo tinha colocado como uma meta de, no máximo, chegar a 50 mil sócios, que teria a chegada de um grande atleta. Não aconteceu, né? O Cruzeiro está aí chegando, passou já dos 70 mil e ainda não teve nenhuma contratação nesse sentido, então acaba que a torcida sempre pegou no pé, né, para ver se iria chegar assim uma grande contratação ou não. E lembrando, até o Alberto Rodrigues, que é no caso o conselheiro do clube, já havia falado que também tinha uma expectativa nos bastidores para ter uma contratação de um camisa 10, né? No caso, ele falou o seguinte, o Alberto Rodrigues, no mês de abril: "Por falar no Pedrinho, né, nós estávamos conversando antes de começar, no caso, a votação para aprovação do clube empresa, e ele vai dar um presente ao Ronaldo, ao Cruzeiro, que ele vai trazer um jogador, um camisa 10, que no caso que a torcida vai ter que buscar no aeroporto", fecha aspas. Então assim, desde o mês de abril já tinha essa expectativa muito grande por dentro da própria torcida, né, por conta tanto aí do Ronaldo, do Pedro Lourenço, enfim, do pessoal dentro do Cruzeiro, mas acabou que não concretizou esse assunto, que é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês, depois de ter passado tudo isso, o Cruzeiro voltando à Série A, batendo 50 mil sócios,
qual que é a expectativa da diretoria, que é no caso que eu quero falar agora nessa parte do vídeo. Onde assim, o Pedro Martins, que deu uma entrevista ao Super Sports no final do mês de agosto, logo ali quando o Cruzeiro já estava basicamente conseguindo a sua classificação de volta à Série A, onde ele desconversou sobre a contratação de um medalhão na Raposa e defendeu um coletivo forte, no caso um time competitivo, que eu concordo totalmente, né? No caso, essa entrevista aí dada ao Super Sports, ele comentou o seguinte: a ideia é ter um time de aeroporto, o que a gente vem trabalhando como concepção de projeto, como ideia de futuro para o Cruzeiro, porque a gente quer um time, né, no caso, bem forte, jogadores importantes que entendam o perfil do clube, que se adequem, né, ao modelo de jogo, independentemente de quem estará aqui. Então, no caso, eu vejo que eu entendo totalmente essa questão aí também, para não gerar grandes expectativas assim na torcida, porque se o Pedro Martins fala um negócio desse, ele que é o responsável por contratações do Cruzeiro, é claro que acaba ficando uma pressão gigantesca em cima dele, né? Então, eu concordo muito mais, faz muito mais sentido o Cruzeiro trazer, por exemplo, se você trazer um jogador com salário, sei lá, de 600 mil por mês, eu sou muito mais trazer 3 jogadores que vão ser importantes com um salário de 200, ali vai, 250 mil, do que propriamente um jogador. Sabemos muito bem que isso aqui no Brasil não pega muito bem, né? A maioria dos jogadores ganhando 150, 200 mil, aí traz um em específico para ganhar 1 milhão, 800 mil por mês. Se esse jogador for realmente totalmente uma temporada absurda, aí tudo bem, não vai fazer diferença, mas vai lá, esse jogador fica no banco de reservas. Imagina como que fica, né, no caso, o clima no vestiário. Aqui no Brasil, pelo menos, eu vejo que tem um bom senso dos diretores do Brasil em não trazer um grande jogador assim, quando a média salarial ainda é muito baixa. E o Pedro Martins comentou um pouco mais sobre isso, sobre podemos dizer assim, né, a diretriz de contratação do Cruzeiro nessa temporada e para o ano que vem, onde ele falou o seguinte: hoje a gente tem uma diretriz institucional que ninguém está acima da instituição. Vamos trabalhar sempre para que o clube se mantenha forte, competitivo e cada vez jogando mais em alto nível, né? Jogando as melhores competições, que esse é, no caso, o nosso objetivo, fecha aspas. Então, assim, igual eu falei para vocês, eu acho que o Cruzeiro tem sim condições de trazer um jogador com, podemos dizer assim, né, um salário um pouco mais alto. É claro, alto para o Cruzeiro na Série A do ano que vem seria ali 500 mil, 600 mil por mês. Não estou falando de 1 milhão, 1 milhão e meio, como era, por exemplo, a expectativa em 2019. Não é isso, mas o Cruzeiro não vai fazer loucuras, claramente, nesse ano de volta à Série A, porque vai ter um aumento muito expressivo na sua receita. A expectativa é de que o Cruzeiro fature 300 a 350 milhões na próxima temporada, porém, muitas dívidas a serem pagas. Isso é algo que acaba complicando, né? Porque, igual, o Cruzeiro vai ter essa pendência com o Rodriguinho, que vai ser de 30 milhões, 35 milhões de reais. O Cruzeiro poderia tranquilamente pegar esse jogador, esse valor e investir, né? No caso, por exemplo, numa reforma na Toca da Raposa, vamos investir então para aumentar a folha salarial, comprar um passe de um jogador promissor, mas acaba que por conta dessas dívidas meio que já dá uma barrada, né, no planejamento financeiro logo no início da temporada. E bom, o último tópico aqui antes de falar especificamente, né, dos jogadores foi do Pedro Lourenço, que eu trouxe um vídeo ontem aqui no canal, que ele deu uma entrevista à Rádio Itatiaia na manhã da terça-feira, comentando um pouco sobre, no caso, os bastidores do Cruzeiro para a próxima temporada, e ele afirmou, né, que o Cruzeiro vai contratar de 15 a 16 jogadores para a Série A, e aí já dá para ter uma ideia gigantesca, né, que vai ter essa reformulação no time do Cruzeiro, onde o Pedro Lourenço falou o seguinte: eu só sei que eles vão contratar uns 15, 16 jogadores, porque nós hoje precisamos de zagueiro, atacantes e também de meio de campo, que no caso, ele falou isso, né, comentando com o Ronaldo e também o Gabriel Lima. Ele falou que, no caso, não vai dar a opinião dele, porque tem pessoas capacitadas para escolher melhor assim, as opções de contratações. Ele elogiou bastante também o Paulo André, o Pedro Martins, o Gabriel Lima, e ele falou que, no caso, o Cruzeiro trabalha aí com um pessoal muito qualificado, muito profissional, e ele ainda falou que estaria disposto a ajudar o Ronaldo caso seja necessário algum aporte financeiro nas negociações. Então, o próprio Pedro Lourenço falou isso. Eu vejo que só se o Ronaldo realmente não quiser, né, quiser ir fazer realmente o clube, no caso, tem algum jogador que ele tem interesse, mas está pedindo um salário muito alto, ele, pelo que parece, o Pedro Lourenço até estaria disposto a ajudar nessas contratações. E ainda ele afirmou que teria oferecido um jogador para o Ronaldo, para o Paulo Pesolano, antes do início da Série B, que acabou que o Cruzeiro não aceitou, né? No caso, seria ali uma contratação de peso, um camisa 10, e no caso não teve essa contratação por escolha própria do Paulo Pesolano e também do Ronaldo. É igual eu falei, eu vejo que se o Pedro Lourenço realmente quiser ajudar, aí sim, qualquer jogador estaria à disposição do Cruzeiro, porque é igual eu comentei aqui nos vídeos recentes, né? A rede de supermercados BH ali com faturamento expectativa para 2022 de 14 bilhões de reais, né? Então, não vai ser um salário ali de 600 mil a mais, 700 mil a menos, que vai fazer tanta diferença assim no planejamento do Pedro Lourenço. Mas é igual eu fiquei muito surpreso de ver, né, que o Ronaldo não tem interesse assim numa contratação
de um atleta, mesmo que seria, igual o Pedro Lourenço falando aqui, que teria oferecido o jogador para o dono do Cruzeiro e também para o técnico Paulo Pezzolano. Então, depois dessa introdução aqui toda, eu quero falar aqui sobre alguns nomes que já foi especulados na Raposa. É claro que nenhum desses nomes aqui vai ser, nossa, extremamente viável para o Cruzeiro, mas alguns ali, dependendo da negociação, poderia ser uma boa alternativa. É claro que esse aqui sempre está sendo especulado, que é no caso do Lucas Romero. Esse que eu vejo uma possibilidade interessantíssima, porque o vínculo dele vai com o Independente até o meio do ano que vem, né? Tem 28 anos de idade, ou seja, a partir de junho ele estaria livre no mercado e no dia 1º de janeiro já poderia assinar assim, um pré-contrato. Até o Cruzeiro teve interesse na volta dele em 2020 e também em 2021. O Lucas Romero, em entrevista a portais, no caso lá na Argentina, falou que o Pedro Lourenço tentou trazer ele algumas vezes aqui para o Cruzeiro, porém acabou que esbarrou em algumas condições financeiras. O Cruzeiro também na época na Série B, né, em 2021, 2020, complicou bastante. O salário dele não seria tão alto assim, seria próximo ali dos 500 mil por mês. Então eu vejo que para a próxima temporada não seria uma coisa assim, nossa, inacreditável de pensar na vinda do Lucas Romero. E até mesmo, quem sabe, não chegaria a um acordo com o Independente, por exemplo, deixa um percentual de venda ou paga uma compensação financeira para antecipar esses 6 meses finais do vínculo, porque agora na Argentina também o ano acaba quando a temporada, o ano encerra, né? A temporada termina, o ano acabou também, igual é aqui no Brasil, porque antes era temporada 2020 e 2021, algo nesse sentido. Agora é só 2022 temporada inteira, 2021 a temporada inteira, e acaba ficando um calendário um pouco mais parecido com aqui do Brasil. Outro que foi especulado desde o dia que o Ronaldo comprou o Cruzeiro, que é no caso do Marcelo, que tem tempo que eu não falo dele aqui para vocês, né? 34 anos de idade, ele que naquela época estava terminando o contrato com o Real Madrid, que se encerrou no mês de junho, né, de 2022, e ele foi jogar lá no Olympiacos da Grécia, mas, porém, já era de se esperar realmente, né, que ele não teria tanta sequência assim. Tem apenas 4 partidas lá na equipe da Grécia e tem um contrato ainda de mais uma temporada, vai até o final, no caso da temporada europeia, em junho do ano que vem. Então eu vejo que aí sim, eu acho que ele deve voltar ao Brasil depois dessa experiência, porque depois que ele foi campeão da Champions lá pelo Real Madrid, ele falou que queria ficar mais um ano na Europa e foi isso que acabou acontecendo, né? Pelo Real Madrid tem 2 anos basicamente que ele não joga com frequência, e aí eu vejo que o Marcelo seria muito mais uma contratação para chamar a atenção, quem sabe patrocinadores, do que necessariamente ser, nossa, um craque dentro de campo, né? Porque tá com 34 anos de idade, tem sofrido com alguns problemas, e para você ter uma ideia, o último ano que ele jogou, por exemplo, mais de 30 partidas numa temporada foi em 2018 e 2019, né? Que ele fez 34 partidas, 3 gols e 6 assistências pelo Real Madrid. Vale lembrar também que ele é muito próximo do Ronaldo, o Marcelo e o Ronaldo, no caso, chegaram a jogar juntos, né? Ali no caso, quando ele surgiu ali no Fluminense, ou no Real Madrid, melhor dizendo, temporada ali de 2007, 2008, quando o Ronaldo ainda estava, né, jogando pela seleção. Mas enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha dos dois, que poderia ser uma boa, né? Os dois têm uma identificação muito forte também com o Real Madrid, e igual eu falei, acho que seria muito mais para trazer marca, patrocínio para o Cruzeiro, do que necessariamente assim, nossa, uma grande contratação que vai ajudar dentro de campo. Outro aqui nesse vídeo também que até chegou a ser especulado, que eu trouxe aqui para vocês também, que eu acho que pode ser uma opção interessante, igual o volante, o meio-campista Edenilson, que está no Internacional. O contrato dele é longo ainda com a equipe do Inter, mas o Internacional tem interesse de abrir mão desse vínculo para liberar o atleta. Por exemplo, tem 32 anos de idade, na atual temporada tem 53 partidas, 10 gols, 5 assistências. Eu acho ele, por exemplo, a cara do esquema do Paulo Pezzolano, ele que temporada passada também fez 26 atuações, 26 participações em gols, em 54 jogos, né? Então números aí bem interessantes também, chegou a ser convocado para a seleção brasileira e tudo mais. Eu vejo que seria uma boa opção no mercado. É claro, né, o Cruzeiro, a maioria dos jogadores poderia chegar, seriam jogadores mais jovens, né? Então esses aqui que eu estou trazendo é mais aqueles que, no caso, chegaria para ter um grande destaque ou algo nesse sentido. Se você quiser ver algumas opções promissoras no mercado, jogadores que vão ficar livres, chegariam de graça, já trouxe também vídeo aqui no canal falando sobre isso, que eu vou deixar na tela final para vocês. Só falando aqui do Edenilson, aquele mesmo que surgiu muito bem na base do Caxias, jogou 4 anos no Internacional, ou no Corinthians, também passagens no futebol italiano, e está no Internacional desde 2017, naquela reconstrução do clube, né, de volta à Série A. Enfim, contei com mais de 350 atuações pelo time de Porto Alegre, e outros também 48 gols e 55 assistências, números bem interessantes. Lembrando que ele também é cotado para jogar, né, no caso, no Atlético Mineiro. E outros dois aqui também, só para terminar, falar um pouco sobre eles, o Everton Ribeiro e o Marinho, os dois que estão em reta final de contrato, que termina em 2023. Eu não acho viável no ano que vem, principalmente o Everton Ribeiro, que vai ser convocado para a Copa do Mundo. Então, apesar da boa identificação, da boa relação dele
com o Pedro Lourenço, que foi fundamental para ele chegar na Raposa lá em 2013, eu acho basicamente inviável por conta dele ter um ano de contrato com o Flamengo, e eu acho que o Flamengo deve acabar renovando, tá, com ele, tem um salário próximo de 1 milhão, 1 milhão e 300, aí eu já acho muito fora da realidade. Mas o outro aqui, o Marinho, que tem contrato também até o final do ano, ele que a grande questão é que eu fiquei surpreso que ele ganha 1 milhão por mês, tá? Eu pensava que era 600 mil, no máximo 700, mas o problema é que é 1 milhão, porém eu vejo que iniciando ali o estadual, o Flamengo vai contratar mais jogadores no mercado, de olho no Mundial. Quem sabe ele perdendo espaço, o Flamengo não aceite, né, emprestá-lo na reta final do contrato e o Cruzeiro pagar uma parte assim dos seus vencimentos. Quem sabe? Poderia ser uma alternativa. Enfim, já tem vários nomes também sendo especulados no mercado, que eu vou deixar aqui essas duas sugestões na tela para vocês. Esse vídeo que eu trouxe ontem, né, falando sobre, no caso, algumas opções no mercado do Cruzeiro aí buscando 15 a 16 jogadores. Quais atletas já foram especulados? Vai lá conferir esse vídeo. E esse outro aqui também, falando ali sobre opções no mercado sul-americano, que seriam muito mais baratos, mais viáveis. Vai lá conferir. Não esqueça também de deixar seu like, se inscrever em nosso canal. E também vou deixar o link aqui embaixo da manual para você garantir aí seu kit, beleza? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu!